Para quem eu não dei ainda, boa noite também, né? Passaram bem a semana? Benção, Deus te abençoe. Tudo bem? Vamos levantar um pouquinho, deixar essa preguiça de lado, vamos rezar um pouquinho. Essa cadeira é muito confortável, não quero ver ninguém dormir aqui, hein? A cadeira é confortável demais, hein? Brincadeira, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos colocar toda a nossa noite aqui diante do altar de Cristo, diante de Deus, fechando os nossos olhos e colocando todas as nossas preocupações de lado nesse momento. Que a gente possa ser inteiramente entregue nas mãos do Senhor. Que nossa cabeça, nosso raciocínio, mas a nossa vontade principalmente, elas sejam focadas naquilo que a gente for falar nessa noite. Que cada um de nós, tendo as nossas dificuldades, nossas preocupações, nossas dores, que a gente possa um pouco deixar de lado. E que a gente possa estar aqui, unidos a Cristo, unidos à Virgem Maria, para mais uma aula que possa tocar o nosso coração. Abra o teu coração, abra a tua mente para o novo de Deus. Que Deus possa transformar as nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu estou chamando hoje aqui um grande amigo nosso, um convidado especial. Eu queria pedir para que vocês estendam a mão para ele e a gente vai rezar uma Ave Maria para o Marco que vai trazer hoje a aula para cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Jesus possa abençoar a ele, a casa dele, a ele principalmente que fez aniversário essa semana, dia 23 foi aniversário do Marco. Parabéns, Marcão! Podemos sentar. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu procurei preparar aqui para vocês, para desmistificar algumas coisas. É interessante apresentar a história da igreja. Que bom que a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, ou seja, a civilização do Ocidente que nós vivemos. E por que é importante falar sobre a igreja? Não só porque todos nós somos católicos, mas é importante saber a grandeza da igreja histórica. A gente já teve encontro aqui, que foi falado de Jesus, de Maria, da igreja, dos evangelhos, mas como que é a história da igreja, da civilização humana? É importante saber isso porque o que mais é difamado é a história da igreja. Vocês já ouviram falar de cruzadas, matou milhões de gente, Santa Inquisição, que a igreja é inimiga da razão, que são todos, ou quase todos, fanáticos e cometeram muitas atrocidades durante a história. É isso que vocês escutam normalmente, não? De modo pejorativo, de modo mentiroso, seja em filmes, principalmente em novelas, e no meio acadêmico, na escola. Sempre quando se fala da igreja, é sempre, dependendo do lugar, é sempre de uma forma pesada, e é importante saber realmente o que aconteceu, o que ela trouxe, e como ela construiu a nossa civilização, a nossa cultura. A importância que ela teve.
Mas para falar disso, a gente precisa entender um pouquinho de história. Essa divisão da história, a divisão didática, muitos de vocês talvez já devem ter visto isso na escola, onde fala da pré-história, anterior à invenção da escrita, entre a invenção da escrita e a queda do Império Romano do Ocidente no ano de 476, tem a Idade Antiga, foi quando Cristo nasceu. Depois de 476 até 1453, que é a tomada de Constantinopla pelos turcos, a Idade Média. Depois vem a Idade Moderna, até a Revolução Francesa, 1789. E hoje a gente vive aqui na Idade Contemporânea. Aqui na Idade Média, onde normalmente, principalmente depois do Iluminismo e da Revolução Francesa, tornou-se comum nos meios acadêmicos ou filosóficos chamar esse período aqui da história como Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Porque sempre quando se refere à Idade Média, se refere a uma época que era de ignorância, onde que nada de interessante ou importante aconteceu na história. Tanto é que o nome já é um nome pejorativo nesse período, Idade Média. A média está no meio, tá? Entre duas fases importantes, a antiga e a moderna, que vale a pena ser estudado, ser debatido. Aqui foi onde que a igreja realmente se desenvolveu. E como que isso aconteceu? Vamos voltar um pouco aqui no tempo, na época do Império Romano. No ano de 176, AD é ano Domini, tá? 176 depois de Cristo, 117 depois de Cristo. A gente está falando aqui ainda na Idade Antiga. O Império Romano, ele dominava grande parte aqui da Europa, aqui é onde que hoje é a Inglaterra, Espanha, região da Itália, aqui é a cidade de Roma, dominava uma grande parte na Ásia e o norte da África. O que está em vermelho aqui é a expansão máxima que o Império Romano teve nesse ano. E durante essa época do Império Romano, os cristãos eram perseguidos. Tá? Essas histórias que a gente vê aqui, os cristãos eram crucificados, ou jogados na fogueira, ou participando de espetáculos nos coliseus, nos anfiteatros romanos, sendo comidos por leões, feras, batalha com gladiadores, etc. Aconteceu o início do Império Romano. Até que no ano de 313, um imperador chamado Constantino, no ano de 313, ele promulga uma lei que ficou conhecida como Edito de Milão, onde ele proíbe que os cristãos sejam perseguidos. Mas o cristianismo ainda convive no Império Romano junto com outras religiões. Mas os cristãos não são mais perseguidos. E por que Constantino fez isso? Ele era filho de Helena, que hoje conhecemos como Santa Helena. A mãe dele era uma cristã muito devota, apesar dele não. E antes de uma batalha, ele vê uma cruz de fogo no céu e no dia seguinte ele tem uma vitória. E ele atribui a vitória militar que ele teve à cruz. Ele atribui a vitória a Cristo. Então ele muda algumas coisas nas leis e para com a perseguição. Mas é somente no ano de 380 que um outro imperador chamado Teodósio I, ele faz com que a religião cristã seja a religião oficial do Império Romano e acaba com os cultos pagãos, institui o cristianismo como religião oficial. Mas aqui a gente já está perto do fim, tá, do Império. O Império Romano, esse aqui é uma figura do Fórum Romano, tá? É um desenho. Hoje, se você for em Roma, você vai até esse local, já está muita coisa destruída, quase tudo, mas ainda restam algumas edificações. E os romanos, eles eram um povo desenvolvido na época. Eles tinham leis, tinham tratados, o direito romano era muito forte, palavras que a gente usa até hoje
Se você ouve falar em jurisprudência, habeas corpus, são tudo termos latins que se usa hoje ainda no direito, e são palavras e conceitos que vieram da época do Império Romano. Eles eram desenvolvidos em termos de arquitetura, de artes plásticas com grandes esculturas, obras de engenharia. Eles faziam aquadutos, pontes, estradas para ligar todo o Império. E os bárbaros? Quem que eram os povos bárbaros? Os povos bárbaros eram todos os povos que viviam fora do limite do Império Romano. Ou seja, todas as tribos, nômades ou não, que viviam nessa área amarela, eles eram chamados de bárbaros. E como que eram os povos bárbaros? A gente viu ali em Roma, como que era a cidade. Essa aqui era a cidade dos bárbaros. Os bárbaros, eles eram povos politeístas, altamente vingativos. Eles não tinham moeda, era um comércio pouco desenvolvido, faziam sacrifícios humanos, guerreiros, e a principal fonte de riqueza era saques e invasões. Então, quando os povos bárbaros começaram a entrar no Império Romano, houve muitas batalhas, e no ano de 476, Odoacro, que era um líder godo, invade o Império, destrói Roma, exila o imperador, ele não chega a matar, mas o Império Romano cai e se desfaz. E coube a Igreja Católica realmente, os padres, bispos e os leigos, a sustentar o que havia da civilização. Senão ela seria totalmente destruída. E no ano de 496, a gente está falando aqui 20 anos depois da queda do Império Romano, o Clovis, que era o rei dos francos, ele é batizado. É o primeiro rei bárbaro a ser batizado. E com isso, ele trouxe para toda a sua tribo, que era uma região grande. Os francos, eles viviam onde hoje é a região da França, a serem batizados também. Então, a igreja começou a converter os povos bárbaros. E tem uma história que diz que quando Clovis ficou sabendo da história de Cristo, quando esse bispo que batizou Clovis, o nome dele em português é São Remígio, mas ele é conhecido como São Remi. Então, se vocês já ouviram falar São Remi, ele é considerado um santo da igreja, foi ele que batizou o rei Clovis. Quando ele ficou sabendo da história de Cristo, ele disse: se eu estivesse ali com os meus planos, como se não tivesse deixado os romanos tivessem matado Cristo. O estádio do Paris Saint-Germain, se alguém puder confirmar, me avisa, tá? O estádio do Paris Saint-Germain. Tem um estádio. Saint-Denis. Denis. Mais tarde veio um outro descendente de Clovis, um rei franco, chamado Carlos Magno, que ele fundou o Sacro Império Romano Germânico. Através de muitas batalhas, conquista, ele ocupou uma região aqui desde o norte da Espanha, região onde que é a França, o norte da Itália, região aqui da Áustria, Suíça, Alemanha, Dinamarca. Claro que não tinha esses nomes dos países que eu estou falando, que são nomes modernos, mas ele dominou toda essa região aqui e fundou o Sacro Império Romano Germânico. Pelo nome, ele se julgava um descendente do Império Romano, germânico por causa da nacionalidade dele, da região da Germânia, de onde ele veio. Ele fomentou a educação e as artes, solicitando aos bispos que construíssem as escolas ao redor de catedrais. Então, Carlos Magno,
esse período que ele governou ficou conhecido como Renascença Carolíngia. Ele era um homem muito inteligente, um excelente general, e ele sabia que precisava instruir as pessoas. E ele designou que a igreja fosse a responsável por isso. Tem um abade no mosteiro de São Martinho, que era diretor da Catedral de York, que ele chamava Alcuino. E o Alcuino, ele difundiu o latim no meio acadêmico, estabeleceu um sistema de copistas, onde haviam sacerdotes dedicados a copiar os manuscritos antigos. Ou seja, aqui eu tenho 4 gravuras, são gravuras separadas, onde que mostram que monges trabalhando na arte de copiar. Antigamente não existia imprensa, né? A imprensa foi inventada por Gutenberg, no século XVI só. Então todo o trabalho de transmissão da palavra escrita, independente do que fosse, precisava ser tudo escrito à mão. Os livros eram todos manuscritos, com pena, etc. Então todo o conhecimento de literatura antiga se deve ao trabalho de compilação e transcrição iniciado no reinado de Carlos Magno. E é por isso que temos hoje acesso a todos os textos clássicos que sobreviveram até o século VIII e continuam vivos atualmente. Com a invasão dos bárbaros, todos os lugares que eles chegavam eram destruídos, na época do Império, né? Isso continuou por muito tempo. Depois do século IX, século X, quando foram as invasões vikings, onde eles chegavam, eram nas catedrais, mosteiros, eles botavam fogo em tudo, destruíam tudo. Então coube aos monges a esse trabalho de cópia, não só da Bíblia e de textos sacros, cartas e epístolas do Evangelho, etc., mas eles copiavam também textos gregos que existiam na época, muita coisa de Sócrates, Eurípides, Marco Aurélio, de o que chegou em nós hoje, que existia na antiguidade, a gente deve graças a esse sistema de copistas. E eles trabalhavam num local, num mosteiro, que era chamado de escritório. E daí que vem a palavra de escritório, onde normalmente a gente estuda ou trabalha. Porque eram nos escritórios, nos mosteiros, onde os monges se dedicavam a copiar toda a documentação e tudo que chegava até nós. Então foram os monges que preservaram da extinção à luz do conhecimento, senão tudo teria se perdido. Os monges não apenas fundaram escolas e foram professores, mas também lançaram as bases para as futuras universidades. Eram os pensadores e filósofos da época e moldaram o pensamento político e religioso que permitiram com que o conhecimento da civilização do mundo antigo passasse para a Idade Média e chegasse até nós no período moderno. Um monge de Muri, que é uma região na Suíça, ele escreveu, ele deixou escrito: sem oração, estudos e sem livros, a vida de um monge não é nada. Aqui já pode ver a importância que tem o estudo para a formação dos monges e teólogos. São Bento, por exemplo, instruiu filhos de nobres romanos. São Bonifácio criou escolas em cada mosteiro que ele fundou. Santo Agostinho lecionou na escola de Catalunha, na Espanha. São Patrício estimulou os estudos na Irlanda. Se não fosse pelos monges e seus monastérios, os bárbaros teriam destruído completamente os traços da civilização greco-romana. Eles foram os pioneiros da cristandade na Inglaterra, Alemanha, Dinamarca, Escandinávia, Polônia, Hungria e Ásia. Foi repassando a tocha do conhecimento entre as gerações e a erudição que possibilitou o afloramento de uma nova era mais esclarecida. Quem disse isso aqui foi um escritor, se eu não me engano, americano, escritor moderno da nossa cidade, que seus textos, ele era ateu, sempre foi contra a igreja, mas se um ateu contra a igreja escreve isso, é porque realmente teve uma importância histórica bastante relevante, esses fatos. As universidades surgiram das escolas montadas nas igrejas. Então, desde a época de Carlos Magno, depois dos imperadores subsequentes,
eles incentivavam a criação das escolas. E quem fazia as escolas era a Igreja Católica, que era responsável por ela. Isso perpassou os anos, chegando até a nossa época, né? Os jesuítas. A fundação de São Paulo foi por Padre Manuel da Nova e São José de Anchieta, e tem o pátio do colégio, que foi a primeira construção que eles fizeram. Hoje existem ainda muitas escolas com nomes de santos e ligadas à Igreja Católica. A Igreja sempre se dedicou muito ao estudo. Então, nas universidades aconteciam os debates eram valorizados e discussões incentivadas. O questionamento e troca de informações era uma forma de estimular o raciocínio. O uso do raciocínio, da lógica e da razão eram incentivados, pois eles conduzem à verdade. Já há o conhecimento da Igreja de que através da educação que nós podemos conhecer a verdade, coisa que se perdeu no mundo de hoje, porque a educação hoje virou algo para ensinar uma profissão e não incentivar as pessoas à busca da verdade. Os estudos levavam de 4 a 6 anos, mais ou menos, como ainda é hoje, e quem terminava uma pós-graduação permitia que o aluno, depois de formado, pudesse lecionar em qualquer outra escola da Igreja, porque nessa época somente a Igreja, através do Papa, o Papa era um grande protetor das universidades. O espírito de investigação e compromisso com a razão implementado pela Igreja Católica nas universidades foi o que tornou possível o desenvolvimento da ciência na civilização ocidental, de uma maneira não concebida por nenhuma outra civilização na história. Escrito por Eduardo Grande, que é um historiador. O método de pensamento crítico dominante no ensino das universidades medievais entre o século IX e XVI, que procurava conciliar a fé cristã com um sistema de pensamento racional, buscava a verdade através de argumentos lógicos. Ou seja, o período da escolástica é conhecido como um período onde houve uma grande difusão no meio acadêmico de ideias. E mesmo os bispos e professores da igreja, eles tinham um interesse grande pela verdade e do uso da razão para alcançá-la. É interessante que hoje a gente pensa, ou pelo menos ouve, muitas histórias sobre a igreja e acha que eram pessoas extremistas e que só pensavam na religião sem procurar entender, sem o uso da razão. E é completamente o contrário. Santo Anselmo, no século XII, mais ou menos 1100, que é alguma coisa que ele viveu, era um professor de lógica e ele procurava defender a ideia de Deus, não só pela fé, mas pelo uso da razão também. Por exemplo, ele disse o seguinte, que Deus, só para falar um pouco para vocês da ideia de Santo Anselmo, ele falava assim, Deus é o ser mais poderoso que existe e ele é o mais perfeito. Então, você consegue imaginar alguém, um ser que seja supremo e perfeito em tudo? Se você imaginar isso, esse Deus existe só na sua mente. E se ele existe só na sua mente, então ele não é um ser perfeito. Porque o ser perfeito, ele tem que existir na realidade. Você pode até não concordar com essa forma de pensamento do Santo Anselmo, realmente muitos não concordaram com ele. Mas aqui mostra que ele deixou isso por escrito, tem um tratado que ele fala sobre a existência de Deus, mas ele procurou, com a lógica e com a razão, provar a existência de Deus. Santo Tomás de Aquino, no século XIII, ele não concordava com Santo Anselmo, mas ele desenvolveu outras formas de pensamento, como a teoria do motor imóvel, outras coisas. Ele tem 5 argumentos muito válidos, onde que mostra a existência de Deus. E Santo Tomás de Aquino foi um dos maiores filósofos de toda a história da humanidade. Agora, a igreja do desenvolvimento científico. Fala, a igreja é contra a ciência. Matou Galilei, e nem a igreja não matou, e o motivo que ele foi acusado também
eu não tenho tempo para contar aqui, é muito interessante, depois da aula eu posso até falar. Mas Galileu, por exemplo, os argumentos científicos que ele usou para falar que a Terra gira em torno do Sol não eram argumentos válidos na época. Hoje a gente parece que é óbvio, né? Claro, a Terra gira em torno do Sol, mas só não da maneira que ele quis provar. Então, por a igreja ter perseguido Galileu Galilei, ou ter perseguido Giordano Bruno, por exemplo, que foi outro cientista, mas ele era cabalista e quase um feiticeiro e outras coisas, as pessoas acham que a igreja não tem contribuição nenhuma na ciência, e é muito pelo contrário. Por que a igreja católica teve importante no desenvolvimento científico? Olha essa frase que está na Bíblia, no livro de Sabedorias: Deus dispôs tudo com medida, quantidade e peso. Está na Bíblia, Sabedorias, capítulo 11, versículo 21. Olha a importância dessa frase. Deus dispôs tudo com medida, quantidade e peso. Quando a gente olha para uma frase dessa, a gente vê alguma coisa comum: medida, quantidade e peso. O que é isso? São grandezas matemáticas. Essa frase mostra que a igreja entende como comprometimento de que o universo é ordenado, que faz sentido, que tem padrões e segue regras matemáticas. Santo Agostinho disse: Deus é um grande geômetra. E por que essa ideia de ordem é tão importante? O desenvolvimento científico não pode ser seguido, aprimorado, se não existe ordens ou padrões no universo. Então, pela Igreja Católica, formou-se uma cultura que o universo é ordenado, que as coisas fazem sentido. Se você faz uma experiência, pega uma bola e joga a bola 100 vezes para cima, 100 vezes ela cair, daí você pode extrair alguma ideia, saber que alguma coisa se repete. Se você jogar a bola 100 vezes para cima, ela cai 50 e 50 ela desaparecer, não dá para fazer ciência. Você precisa de uma repetibilidade nas experiências para que isso aconteça. Então, somente um padrão de pensamento de uma sociedade que entende que existe razão, existe lógica, existe ordem, é que a ciência pode nascer. Foi isso que a Igreja Católica passou para a filosofia e para o mundo cristão. Os primeiros cientistas poderiam nem saber disso diretamente, mas viveram em uma civilização que tinha essa forma de pensar, em que o ordenamento do mundo era dado como certo. A Escola de Chartres foi uma universidade que fundou na Idade Média, nas proximidades de Paris, numa cidade que chama Chartres. E os escolásticos que lá viviam escreveram: é através da razão que somos homens. Se voltarmos as costas para a beleza da razão do universo que vivemos, deveríamos merecer ser retirados dele. Isso não foi um cientista, isso foi um monge que escreveu. Thierry de Chartres: a matéria fundamental que compõe o universo são as mesmas encontradas aqui na Terra. Até na Idade Antiga, todo mundo achava que, por exemplo, Vênus, Marte, os planetas eram deuses. Os gregos atribuíam à divindade todos os objetos celestes, todos os acontecimentos. Mas olha, no século XII, 1100, já tinha dentro da igreja um pensamento que entendia que a matéria que forma a Terra é a mesma que está em qualquer estrela ou astro no universo. As ideias de um universo ordenado foi difundido pela Escola de Chartres no século XII, muito antes do Renascimento Iluminista, quando veio Galileu, quando veio Newton, Kepler e outros cientistas mais modernos. Agora, essa forma de pensar era comum em todo o mundo antigo. Os babilônios, por exemplo, não acreditavam no ordenamento do universo. Achavam que o que existia era apenas o caos. Se você vive numa sociedade que tem uma filosofia, uma visão de mundo, onde tudo é o caos, a ciência não tem como se desenvolver num local desse. Os islâmicos ortodoxos rejeitam a concepção do universo que envolve constantes e leis físicas, pois as leis físicas limitariam a ação de Deus. Então eles não acreditavam que a ciência pudesse existir de uma maneira ordenada. Religiões de cultura panteístas, como
cultura egípcia, greco-romana, hindu ou maia, ou animistas como os celtas, por não crerem no Criador transcendente, não podiam conceber um universo com leis físicas consistentes. Imaginavam que as coisas tinham vontade própria. A ciência não pode se desenvolver uma forma de pensamento como esse. Os monges, eles nos ajudaram a construir a civilização ocidental. Eles não só ajudaram, né, mas foram eles que salvaram a civilização. No século III era muito comum existir ermitões, tá? As pessoas queriam levar uma vida devota e se afastavam, iam para o deserto, iam para algum lugar ermo, sozinho. Mas alguns deles começaram a se juntar e formar os primeiros mosteiros. São Bento, no ano de 585, século VI, bem antigo, ele fundou o primeiro mosteiro, monastério, juntando pessoas que queriam levar uma vida devota, e ele escreveu um manual para se viver em comunidade. Aí ele formou os beneditinos. Por exemplo, o Monte Cassino. O Monte Cassino foi fundado por São Bento no ano de 585. Essa é uma foto dele hoje, porque tem 1.500 anos, mais de 1.500 anos. No ano de 585, no ano de, se não me engano, 689, ele foi invadido por uma tribo bárbara chamada de Lombardos, botou fogo, destruiu. Os poucos monges que restaram, depois que os bárbaros foram embora, o que eles fizeram? Eles reconstruíram o mosteiro. Aí depois, no ano de 800 e alguma coisa, não me lembro agora, ele foi novamente invadido, os monges que restaram reconstruíram. Depois, no ano de 900, teve um terremoto, ele foi destruído. Os monges que restaram reconstruíram. Está vendo que persistência. Em 1944, na Segunda Guerra Mundial, teve uma batalha com a participação do Exército Brasileiro. O mosteiro ele foi feito de base do Exército nazista, foi bombardeado, completamente destruído. Essa foto é de 1944. O que os monges fizeram depois? Reconstruíram. Então dá para ver a persistência muito grande de monges. E por que isso foi importante? Na agricultura, por exemplo, São Bento implantou nos mosteiros uma vida cética e disciplina, e tinham como pilares oração, trabalho e estudo, desenvolvimento da agricultura, convertiam terras bravias em campos cultivados. É interessante, antigamente os senhores feudais, senhores de terra, forma de redimir seus pecados, eles doavam muitas terras para a igreja. Agora, imagina, você é um senhorio, uma vasta extensão de terras, e ali você extrai mármore, tem extração de prata, você planta. Você vai dar essas terras para a igreja? Normalmente não, eles davam o que sobrava, ou era floresta, ou era pântano, então fica para a igreja isso aí. Então os monges, ao tomarem posse dessas terras, construíam os mosteiros e tinham que se virar nos 30, né? Tinham que aprender a cultivar terras bravias, desenvolveram técnicas de irrigação, drenagem de pântanos, e sempre que alguma tecnologia era conseguida em uma determinada região, eles viajavam muitos e havia troca de informações entre monastérios da Inglaterra, com a França, com a Itália, com a Alemanha, e essa transmissão de conhecimento, de técnicas de cultivo, beneficiava todos os mosteiros. E normalmente, ao redor de cada mosteiro, acabava se desenvolvendo uma cidade também, uma vila, onde as pessoas se beneficiavam do que os monges descobriam. Todos os mosteiros beneditinos eram uma escola de agricultura para a região. Os monges se beneficiavam do seu método de trabalho metódico, persistente, para desenvolver técnicas melhores de cultivo. Os monges abraçavam tarefas mais difíceis e menos atraentes, porque encaravam isso como oportunidade de mortificação da carne. Já que eles têm que fazer sacrifício, então vão fazer trabalho pesado. Abrir estrada, ponte, o que for preciso. Quando as pessoas cansavam, eles viam a oportunidade de continuar, e para ascender espiritualmente, o trabalho
era visto como um desafio. Porque mesmo a regra de São Bento falava o que eram as coisas principais, os pilares: oração, trabalho e estudo. Agricultura, criação de gado, elaboração de cerveja, apicultura, produção de queijo, pesca de salmão na Irlanda, em várias localidades, vinhas de alta qualidade. Você já ouviu falar de champanhe? Champanhe é uma bebida que foi inventada por Dom Pérignon, que era um monge francês. As primeiras destilarias de cerveja, fábricas de cerveja, não destilaria, foram fundadas por monges na Bélgica. Cerveja belga, para quem gosta, é bem conhecida até hoje. Na tecnologia, no início do século XI, por exemplo, um monge chamado Aylmer voou cerca de 180 metros no planador. Não estou falando aqui de invenção de avião, mas ele construiu um planador de tecido e madeira que voa 180 metros. O primeiro relógio de que se tem notícia foi construído pelo futuro Papa Silvestre II, quando ele ainda era um cardeal. Richard de Wallingford era um abade beneditino e construiu um relógio astronômico para o seu mosteiro em São Albano, na França, que além de marcar o tempo, conseguia prever eclipses. Os monges cistercenses também eram conhecidos pela sua perícia na metalurgia. Do século XIII ao XVIII foram líderes na produção de ferro na região de Champagne, na França. Juntamente, a maioria dos mosteiros havia uma roda d'água que permitiam diversos trabalhos fabris. Eles se empenhavam em trabalhos com cutelaria, que é trabalho com couro, vidraria, extração e trabalhos em mármore, forjaria, produção de alimentos. Realizavam trabalho de mineração de sal, chumbo, cal, ferro. E o mosteiro inglês foi encontrado rejeitos que demonstram um aproveitamento do ferro tão apurado quanto os que existem hoje em forjas modernas. Contribuíram para a construção e reparação de pontes, estradas e outras infraestruturas medievais. O Observatório do Vaticano foi fundado pelo Papa Gregório XVIII em 1572. Não é esse aqui é o observatório atual, mas isso já mostra que no século XVI a igreja construiu seu próprio observatório. No ano de 1700 existia mais ou menos 130 observatórios astronômicos na Europa. Desses 130, 30 pertenciam a entidades ligadas à igreja. Grandes cientistas e filósofos da antiguidade eram monges e clérigos católicos. E aqui tem uma lista enorme. Jean Buridan, por exemplo, afirmava que o universo teve um início e não era eterno, como pregava Aristóteles. Santo Alberto Magno escreveu sobre física, lógica, biologia, sublinhava a importância da observação direta para adquirir conhecimento. Roger Bacon realizou trabalhos no ramo da matemática e ótica, precursor do método moderno científico, defensor de experimentos e ensaios. Roger Bacon, no século XIII, ele começou a traçar as primeiras regras científicas de como você valida um experimento científico para que ele seja aceito no meio acadêmico. E inúmeros outros. Os jesuítas e a ciência. Os jesuítas, na Companhia de Jesus, sociedade católica fundada no século XVI, por Santo Inácio de Loyola, é que se encontra o maior número de sacerdotes interessados na ciência. Desenvolvimento do relógio, quantidade de coisas que foram descobertas, foram construídas, descobertas e feitas por padres jesuítas. O relógio de pêndulo, pantógrafo, barômetro, um instrumento para medir pressão atmosférica, telescópio refletor, microscópio. Eles realizaram pesquisas de magnetismo, óptica, eletricidade, astronomia, biologia. Gregor Mendel, por exemplo, que é o pai da genética, que a gente conhece, se lembrar aí da época do segundo grau, né? Das ervilhas, né? A experiência que ele fez de azão, azinho, o que é a gene dominante, o gene recessivo. Quem pesquisou isso pela primeira vez foi o Gregor Mendel. Ele era um monge jesuíta. A cartografia, a matemática, diversos outros ramos da ciência. Padre Giambattista Riccioli e Padre Maria Grimaldi. Com o uso de telescópio, eles foram matemáticos e astrônomos ilustres, né? Escreveram o Gesto Novo, que é uma obra importante usada na época.
Eles juntos mediram a altura das luas lunares e produziram um diagrama selenográfico. Isso aqui é um diagrama selenográfico. Esses dois desenhos foram produzidos por esses padres na Idade Média. E é interessante que esse mapa da Lua, quem tiver a oportunidade, uma vez, quem sabe, ir no Museu de Astronáutica em Washington, lá nos Estados Unidos, quando você entra no museu, você vê essas duas pinturas penduradas assim numa bandeira grande na entrada do museu. Desenhos feitos através do uso de telescópio por padres jesuítas. Roger Boscovich era um padre jesuíta do século XVIII e é louvado por cientistas modernos por ter apresentado a primeira descrição coerente com a teoria atômica que teria sido descoberta um século depois. Esse outro, Atanásio Kirchner, também era um padre jesuíta que estudou hierógrafo. Foi na Basílica de São Petrônio, em Bolonha, que o astrônomo católico Giovanni Cassini, com auxílio de padres jesuítas, usou o observatório da Basílica para dar suporte às teorias de Johannes Kepler sobre o movimento elíptico da Terra. Isso aqui é a cúpula da Basílica, tem um desenho de um sol aqui, e aqui bem no centro tem um furinho. Esse furinho, ele projeta o raio solar sobre essa linha que está no chão da Basílica. E estudando a posição do Sol ao longo dos anos, em cada dia do ano, onde que o Sol batia, iluminava essa linha, eles conseguiram traçar padrões que provaram que Johannes Kepler, que foi um cientista anterior a eles, tinha dito que o movimento da Terra ao redor do Sol é uma elipse e não uma circunferência. Então, Kepler matematicamente mostrou isso, e a comprovação científica foi feita por Giovanni Cassini, aqui no século XVIII. Tá, a gente falou da igreja, da importância da igreja em vários aspectos, como a agricultura, depois a transcrição dos manuscritos, e a igreja católica e a arquitetura. Essa aqui é a igreja de Milão. O início da construção dela foi em 1227, se não me engano. Como falar que uma obra arquitetônica dessa foi feita na Idade das Trevas? Essa aqui é a Basílica de Lincoln. Durante mais de 300 anos, essa basílica, na Inglaterra, foi o prédio mais alto construído pelo homem, mantendo o recorde de altura por 300 anos. Essa aqui é Firenze, na Itália, em Florença. Construção patrocinada pela Igreja Católica. A cúpula dela, essa igreja, se não me engano, é 1300 e alguma coisa, século XIV. Hoje, 800 anos depois, a cúpula dessa igreja é ainda a quarta maior cúpula no mundo. Ela perde para a Basílica de Aparecida do Norte, aqui no Brasil, a Basílica do Vaticano, e tem uma outra igreja que a cúpula é maior, ou seja, construída no século XIV. Uma obra, Vaticano, século XVI, construção em 1500, mais ou menos. Aqui tem uma construção da época do Império, onde a gente pode ver que é basicamente linhas horizontais. Mostra uma relação do homem para com os deuses, como se fosse uma relação horizontal para os deuses romanos e gregos, né? Tem uma similaridade muito grande entre eles. Eles eram basicamente homens mais poderosos apenas, mas possuíam também virtudes e defeitos. O povo politeísta. A construção segue formas horizontais. E uma arquitetura gótica tem as grandes flechas que apontam para o céu, mostrando para onde que a gente deve olhar e seguir. Esse aqui é o topo da igreja de Notre Dame em Paris. Infelizmente foi destruído, mas graças a Deus está sendo reformado. Essa aqui é uma fotografia antes do incêndio que teve. Como falar
que isso aqui foi construído na Idade das Trevas. O interessante é que aqui é uma vista do telhado. Se você está lá embaixo, na rua, você não consegue ter essa visão. Você só tem essa visão se você vai lá em cima. Agora olha a quantidade de detalhes que existe no teto da igreja. Até estátuas existem lá em cima e ninguém vê. O acesso aqui é restrito. O que me impressiona é o seguinte: imagina você é o arquiteto, o projetista, o engenheiro, você constrói uma igreja dessa. Por que você vai colocar uma quantidade de detalhes tão grande assim, gastar dinheiro, construir essas escadas no teto da igreja, num lugar onde ninguém vai ver? Olha que é até emocionante falar isso. É porque os arquitetos, o povo, quando construiu essas catedrais góticas, eles não construíram para as pessoas, construíram para Deus. Aqui em cima da igreja Deus vê. É uma obra direcionada para Deus, não é para o homem. Então todas as igrejas, catedrais magníficas que a gente vê, essas construções góticas, por trás dela a gente vê que tem uma fé muito grande de todos envolvidos nessas obras magníficas. A Igreja Católica é a arte. Essa aqui é uma figura que está, é uma obra do Michelangelo, está no teto da Capela Sistina, lá no Vaticano, e mostra que um dos momentos da criação, onde que a gente tem o Adão e Deus. Agora, olha que interessante. Olha o esforço que Deus, está fazendo para tocar no homem. E olha a displicência com que o homem responde a essa atitude. Esse aqui é dito como o momento da criação, porque é quando Deus dá inteligência para o homem. Quando Adão e Eva comeram da fruta da árvore do conhecimento, é quando eles se igualaram a Deus numa soberba e foram expulsos do paraíso. Agora olha que interessante o que Michelangelo fez. Atrás de Deus e dos anjos, olha esse manto vermelho. Olha o formato que ele tem. Se a gente retira essas figuras aqui, a gente vê que é quase o formato de um cérebro, ou seja, a passagem da inteligência. Agora isso aqui é só um pedacinho da obra da Capela Sistina. Está aqui, ó. É só um pedacinho dela. Michelangelo, patrocinado pela igreja, pintou obras de arte que imortalizaram o seu nome. A Igreja Católica e Arte, Caravaggio, Conversão de São Paulo, magnífica obra no Museu do Louvre, obra de Rafael, Sistina e Madonna, ou seja, todas as principais obras do Renascimento, embora muitos dos artistas, alguns deles não eram, por exemplo, Caravaggio. Caravaggio ele vivia com bebedeira, prostituição. Aí quando ele precisava de dinheiro, aí ia até a igreja, o bispo lá dava alguma coisa para ele desenhar e ele desenvolvia a sua arte. Eu quero mostrar aqui a importância que a igreja teve na difusão da arte, no incentivo, como mecenas, para pintores, escultores. Se não fosse pela igreja, nenhuma dessas obras tão fantásticas que fazem parte da humanidade teria existido. Assunção da Virgem, pintada entre 1516 e 18 pelo Tiziano. Aqui a gente tem Deus, a Virgem Maria e a humanidade. Normalmente essas pinturas todas têm um significado. Aqui é Nossa Senhora como intercessão do homem e do céu. A gente pode ver que a roupa vermelha de Nossa Senhora com dos apóstolos ali embaixo forma um triângulo, mostra que aponta para a Santíssima Trindade. Um dos quadros mais famosos do mundo, uma quadra, essa aqui é uma pintura, uma fresca pintada na parede, Leonardo da Vinci, A Última Ceia. E essa aqui, que quadro que é esse? Como? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santa Rosalía, né? Não, só Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
algumas coisas aqui dessa pintura, e acredito que todos vocês já devem ter visto, olhando de frente para o altar, está do lado esquerdo, né? Forma de mosaico. E é uma pintura bizantina. Interessante da pintura bizantina é que todas elas têm um significado, trazem um monte de significado. Essa pintura de Nossa Senhora Perpétua Socorro é atribuída a São Lucas, o evangelista. Sempre quando vocês verem o nome ICXC, é Hieros Christus. Então, o nome aqui é o nome de Jesus Cristo, identifica que esse garotinho aqui é o Jesus Cristo. Por isso que é o nome dele aqui do lado. Essas letras gregas aqui, parece um M, e aqui o Teta, de Tel, é mãe de Deus. Aqui eu tenho o São Miguel, o nome grego dele está aqui. Aqui o São Rafael. O São Miguel, ele carrega a lança que perfurou o lado de Jesus. E o São Rafael, ele carrega os cravos e a cruz de Cristo. Então Jesus olha com certo temor para os símbolos do seu martírio. E o que ele faz quando ele está com medo? Ele segura nas mãos de Nossa Senhora. Qual é a representação que a gente tem que tirar disso? O artista aqui quis dizer o seguinte: quando você tiver momento de apuro, de aflição, segura na mão da mãe. E Nossa Senhora aponta todos os dedos para Jesus. O que ela está falando aqui? Ele é o caminho de salvação. Nossa Senhora aponta para o menino Jesus. Aqui tem uma sandalinha pendurada no pé do menino Jesus. É uma sandália e ela está presa aqui só por um fiozinho. Isso aqui somos nós, o povo pecador, que Jesus faz força para não deixarmos nos afastar dele. Existe toda uma simbologia de cores. O vermelho do manto da blusa aqui da Nossa Senhora, diferente de hoje, o simbolismo de antigamente, que era o simbolismo de virgindade. A roupa dela é azul, símbolo de pureza. A roupa do menino Jesus é verde, símbolo da esperança. O dourado, ele sempre usava a cor dourada antigamente para representar o céu, o paraíso. Mostra que hoje, tantos os anjos, Jesus e Nossa Senhora estão no paraíso. Aqui na testa dela tem uma estrelinha, a estrela de Belém. Então, é uma série de significados. Quando vocês olharem de novo a imagem, espero que vejam de uma maneira um pouco diferente. Outra coisa que é interessante, a boca de Nossa Senhora é uma boca pequena. O artista desenhou a boca pequena porque ela é virgem do silêncio. Não é ela que tem que falar para nós, quem fala é Cristo. A Igreja de Direito Internacional. Aqui tem uma série de padres que foram muito importantes na Declaração dos Direitos Humanos da ONU, que foi feita, escrita, baseada no que esse padre dominicano Antônio de Montesinos ensinou e deixou por escrito na época da colonização espanhola nas Antilhas. Freis dominicanos que trabalharam parte do direito internacional, onde defendia o direito dos índios e dos negros, dizendo que todos eram semelhantes a Deus, então não podia haver escravidão. Muitas vezes a gente vê, não, a igreja é escravocrata. Não, é muito diferente. Cada história é uma vida para ser contada. Agora, a Igreja Católica e a caridade no mundo. Qual foi a importância? Talvez essa aqui seja a imagem mais comum que nós temos da Igreja, tá? O maior conhecimento. E talvez justamente por isso seja mais difícil de falar, pela quantidade de obras que a Igreja desenvolveu ao longo dos séculos por todo o mundo. Um versículo da Bíblia, capítulo Evangelho de São João: dou-vos um novo mandamento, amais uns aos outros assim como vos amei, e que dessa mesma maneira tenhais amor um pelos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos,
se tiveres amor uns pelos outros. Isso talvez seja o que mais diferencia o cristianismo de todas as outras religiões. A igreja fundou a ordem dos Cavaleiros de São João, ou hospitalários, que durante a época das peregrinações na Idade Média para Jerusalém, muitos peregrinos eram perseguidos, assaltados. Por isso foi fundada a Ordem dos Templários, e uma outra ordem, que é a Ordem Cavaleiro da Ordem de São João, conhecida como hospitalários. Além de serem monges com treinamento militar para combater os sarracenos e as batalhas que haviam naquela época num mundo bastante violento, eles fundavam hospitais em todos os castelos hospitalários que eles construíam, justamente para dar suporte, saúde, médicos, enfermeiros, da época, né? Claro, para os peregrinos. São João Crisóstomo fundou o hospital em Constantinopla. Constantinopla hoje é conhecido como Istambul, que é a capital da Turquia. O nome apenas que mudou, né? E ela Constantinopla recebeu esse nome porque ela foi fundada por Constantino, que era aquele imperador romano. Interessante, né, que eu falei que a mãe de Constantino é uma santa, porque ela desempenhou, na época do Império Romano ainda, ela fez algumas expedições para Jerusalém e identificou os principais pontos bíblicos, como por exemplo o Santo Sepulcro, e hoje lá em Jerusalém, quem for um dia para lá, quem já foi, visitou a igreja do Santo Sepulcro, inicialmente foi construída por Santa Helena, isso no ano de 380, muito antigo, e ela construiu a igreja onde Jesus foi sepultado. São Cipriano e Santo Éfrem, empenhados em promover obras assistenciais em tempos de fome e epidemia. O grande diferencial da igreja, quando a epidemia se abatia numa cidade, como a gente sabe que aconteceu a peste negra, por exemplo, quando todo mundo fugia da cidade, os únicos que permaneciam na cidade eram os padres ou monges para ajudar a população que ali ficava. Em decorrência disso, um grande número deles morreu prestando serviço aos necessitados. No século IV, a igreja promoveu construções de hospitais e instituições para cuidar de pobres, viúvas, orfanatos, asilos, doentes por toda a Europa. Quase todas as principais cidades acabaram por ter os seus asilos, orfanatos, tudo fundado e mantido pela igreja. São Thomas More, que foi um mártir, foi assassinado pelo Henrique VIII na Inglaterra, ele escreveu: ninguém em seu leito de morte se arrependeu jamais de ter sido católico. E Tertuliano escreveu: o sangue dos mártires é semente dos cristãos. Ou seja, se nós temos hoje uma igreja aqui no Brasil, nós podemos professar a nossa fé, muita gente morreu por essa causa. Mas muita gente mesmo. E até hoje, muita gente morre. E hoje mais do que no passado. Embora a mídia, por interesses, claro, não divulga, e poucas vezes a gente fica sabendo. Há um número de mortes contabilizado por algumas ONGs internacionais que apontam o número de mortes de 100 mil cristãos no mundo por ano são vítimas de violência. Na África, Nigéria, Oriente Médio, perseguições, todos esses grupos terroristas árabes que a gente escuta falar, Al-Qaeda, Boko Haram, que existem até hoje no Afeganistão, etc., perseguem e matam cristãos. 100 mil por ano é a estatística. A gente pensa que época de grandes perseguições foi na época do Império Romano. Talvez possa ter sido de uma forma generalizada, mas nunca se matou tantos cristãos como hoje. E sempre foi isso, principalmente desde depois da Revolução Francesa, uma revolução iluminista, onde a filosofia ocidental é baseada em cima dos ensinamentos
de Rousseau, e tantos outros, com pensamentos iluministas que combateram e criticavam demais a Igreja Católica. Na Revolução Francesa, em 1789, eles perseguiam padres. Se você andasse com um rosário na rua, você corria o risco de ser preso, de ser degolado ou enforcado. Enforcado não. E parar na guilhotina. Vamos falar da Revolução Francesa, que trouxe a sabedoria para o mundo, matou mais de 30 mil pessoas em um único ano. A guilhotina comia solta na praça, em frente à Catedral de Notre Dame, de noite. Eles pegaram a Catedral de Notre Dame, por exemplo, fecharam como igreja e fizeram uma festa lá dentro, onde prostitutas dançavam sobre o altar, porque eles elevaram o status da catedral para uma catedral da razão, a deusa razão, onde era idolatrada. A região de Vendée, na França, resistiu à perseguição religiosa que aconteceu pela Revolução Francesa. Vendée é uma região que fica no sudoeste da França, região bonita. Por se colocarem, a população de lá, por se colocarem contra a Revolução, eles foram cercados e todas as vilas queimadas e pessoas assassinadas. Os dias da semana passaram a ter 10 dias, não mais 7. E foi mudado o número de dias para que ninguém mais soubesse quando caía o domingo e pudesse celebrar de alguma forma. As estátuas de santos pela cidade toda eram decapitadas, nomes de praças e ruas que tinham nomes de santos tiveram seus nomes alterados. Mas não foi só na Revolução Francesa. Aí passa o tempo, vem a Revolução Russa, o comunismo. O bolchevismo chega na Rússia e lá o aborto é liberado, o casamento pode ser desfeito e 90% dos padres foram parar nas gulags e campos de concentração na Sibéria. Depois vem a Revolução Mexicana, entre 1926 e 1929. A Revolução Mexicana tem até filme, sim. Se tiver interesse, você assiste um filme chamado Os Cristeiros. Mostra como que os cristãos tiveram que resistir à invasão comunista que teve no México, o governo comunista, socialista, onde perseguiam, estupravam freiras, botavam fogo em igrejas. Não para por aí. Vem a década de 30, Revolução Espanhola, de 1936 até 1939, terminou um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Mais de 1.300 padres foram mortos e fuzilados pelos comunistas na Revolução Espanhola. Aí depois vem a Segunda Guerra Mundial. 2 grandes santos da igreja, São Maximiano Kolbe e Santa Bernadette da Cruz, que antes tinha o nome de Edith Stein. Edith Stein era uma freira carmelita, que antes era judia, professora, filósofa, e de tanto procurar pela verdade, ela se converteu e se tornou uma freira. Na época da guerra, por ser judia, ela se mudou para um mosteiro na Holanda. Quando os nazistas invadiram a Holanda, levaram ela para o campo de concentração. Se eu não me engano, ela morreu em Dachau, uma câmara de gás. E São Maximiliano Kolbe, também um santo da igreja, deu sua vida por um pai de família no campo de concentração de Auschwitz e foi morto. E de lá para cá parece que muitas coisas pioraram. A gente fala, não, hoje aqui no Brasil não há perseguição. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, é proibido a igreja ter catequistas ou padres que catequizem índios no Amazonas ou em regiões ou regiões indígenas. Na Nicarágua está sendo fechado. Vários mosteiros, padres, bispos, freiras estão deixando o país por causa da perseguição socialista do Daniel Ortega. E do jeito que eu disse, 100 mil cristãos são mortos por ano. Nós, por enquanto, temos uma liberdade religiosa aqui no Brasil. Mas o Padre João, o Papa, hoje São João Paulo II, já disse
Precisamos ser cristãos de verdade, voltamos a ser 12, para defender a verdade, a liberdade. E só consegue perceber isso quem tem uma sede pela verdade. E quando eu falo verdade, não é a verdade teológica que é Deus. É tudo que essa verdade teológica passou para nós, que nós devemos defender. Muitos morreram por nossa fé, para a gente poder hoje estar aqui, orar, rezar, prestar culto, reverência a Deus. Deixa eu só colocar um vídeo aqui para encerrar. Nossa família é feita por pessoas de todas as raças. Jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, abrimos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Somos a maior obra de caridade do planeta, trazendo alívio e conforto para os necessitados. Educamos mais crianças do que qualquer outra obra educativa ou religiosa. Desenvolvemos o método científico e as leis das evidências. Fundamos o sistema universitário, defendendo a dignidade de toda a vida humana, o casamento e a família. Cidades levam os nomes de nossos santos, que percorreram a vida da santidade antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, continuamos a Bíblia. A Sagrada Escritura e a tradição transformaram nossas vidas e nos foi guiado pelos mil anos. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 milhão de membros da nossa família compartilham os sacramentos e a plenitude da fé cristã. Por séculos rezamos por você e por todos, a cada hora do dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações da nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Por 12 anos, uma linha contínua de pastores tem guiado a Igreja Católica com amor e verdade, no mundo confuso e sofredor. Nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por cada um de nós. Se você sair da Igreja Católica, o convidamos para que veja com um novo olhar. Acesse o portal católicosregressam.org. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Somos católicos. Bem-vindo à sua casa. É isso, gente. Agradeço a atenção, a paciência e ficarem acordados ali. Obrigado.